Oi, eu sou o Felipe e eu quero falar hoje sobre o livro O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Esse livro aqui, que está numa versão mais antiga, a versão de 2009. Eu comprei esse livro lá nessa época também, lá por volta de 2009, 2010, mas eu só fui ler ele esse ano, né, em 2021, mais de 10 anos depois. O motivo disso é porque naquela época, 10 anos atrás, eu peguei um spoiler de quem era o assassinato no Expresso do Oriente. E aí então eu resolvi, fiquei irritado, obviamente, né, e resolvi dar um tempo para esse livro. Então eu guardei ele ali na estante. Aí esse ano, mexendo nas minhas coisas ali na minha prateleira, peguei esse livro de volta e falei, por que não dar uma chance? Eu acredito que minha cabeça já tenha esquecido dessa história. Mas se eu esqueci ou não, eu conto pra você no final do vídeo, pode ser? Enfim, então se você também não quiser esperar 10 anos para ler um livro, eu recomendo que você pause o vídeo agora e vá terminar a sua leitura. A não ser que você não se importe com spoilers e queira bombar o algoritmo desse canal, desse vídeo, aí eu fico muito mais feliz, então continua, eu prefiro essa opção. Então tá bom, vamos falar sobre a história do livro então. O Assassinato no Expresso do Oriente, ela é a 10ª história do detetive belga, não francês, apesar dele falar francês o tempo inteiro, Hercule Poirot, o detetive mais famoso criado pela Agatha Christie. Nessa história aqui, o detetive ele tá tranquilo aí na Europa, num país que provavelmente ou é a Turquia ou é a Síria, quando ele recebe um telegrama diretamente de Londres pedindo para que ele voltasse para lá. Ou seja, Poirot, acabaram suas férias. Simbora, cara. Tá, então Poirot tá ali entre a Turquia e a Síria e como ele resolve voltar para Londres. Esse livro aqui, é importante ressaltar, ele foi escrito em 1934. Ou seja, faz muito tempo, e eu nem sei se naquela época outros meios de transporte, como o próprio carro ou o avião, já eram assim tão populares. Sorte que a Europa é um lugar muito adiantado, muito chique, e lá existem linhas de trem que transpassam países, né? E o Poirot resolve, bom, vou para Londres de trenzão, e ele vai resolver pegar o Expresso do Oriente, é o nome desse trem. Então, Poirot, chegando ali na bilheteria do trem, na estação do trem para comprar sua passagem, ele já tem sua primeira surpresa. Não tem nenhum assento, não tem nenhuma cabine disponível para ele viajar nesse trem. As condições climáticas ali da região estavam muito bruscas, né? Tava nevando bastante, o inverno estava muito rigoroso e até um pouco estranho parando para pensar que aquele trem estivesse tão cheio, não houvesse nenhum lugar sobrando nessa primeira classe aí do trem. Ou seja, o Poirot ele tentou embarcar no Expresso do Oriente, mas ele estava sentindo que ele estava embarcando na linha coral da CPTM às 18 horas. Enfim, ele dá o jeitinho ali, ele é o Hercule Poirot, ele é um detetive famosíssimo, né? Ele tem ali as suas influências, ele consegue, assim, ali no último minuto, ele consegue embarcar esse trem. Chegando lá no trem, é importante lembrar que esse trem é um trem que passa, né? Ele corta países, ele passa por diversos lugares, diversos países, então tem que ser um trem preparado para longas viagens. Então, são trens com cama, que tem restaurante, que tem primeira e segunda classe, como se fosse um avião, só que num trilho. Então, o Poirot chega lá, na cabine dele, coloca as malas dele, beleza, tranquilo, tá nevando muito. Ele, sei lá, bota um agasalho e resolve ir pro vagão restaurante pra tomar aquele cafezinho esperto, pra dar aquela esquentada, né? Pra dar aquela despertada também. Afinal, é uma longa viagem que ele vai tá encarando, né, a partir desse momento. Então, o Poirot tá lá tranquilo no trem, tomando o cafezinho dele, na humildade, esquentando ali o corpo, dando aquela despertada no organismo. Quando ele percebe que tem um sujeito ali olhando pra ele de uma forma um pouco estranha, será que tá reconhecendo ele? Será que quer o autógrafo do cara? E ele resolve se aproximar. Então esse cara que se aproxima, ele se chama Hatchet e ele reconhece o Poirot. Ele fala, olha, Poirot, eu sei que você é um detetive famosíssimo aqui, que sorte que eu te encontrei nesse trem. E que bom te encontrar aqui, eu preciso te pedir uma ajuda, então. O Poirot tava lá tranquilo tomando café enquanto isso. Então esse Hatchet vai, continua a conversa e fala, olha, então, seu Poirot, que eu tô numa situação complicadíssima, porque existem pessoas aqui neste exato trem, neste exato minuto, que querem me matar. É uma situação de vida ou morte, você precisa me ajudar, minha vida depende de você. E o Poirot, tranquilo, tomando o cafezinho dele, fala simplesmente que foda-se, irmão, não tô nem um pouco interessado na sua vida nem nesse trabalho. Sai da minha frente e não me enche mais o saco. Não foi exatamente nessas palavras, mas o Poirot não se mostrou interessado nesse trabalho que o Hatchet pediu para ele. O Hatchet vai sair da conversa, obviamente, um pouco incomodado, né? E o leitor vai ser também um pouco chocado. Como assim você, detetive da história, vai recusar um caso de vida ou morte?
O leitor que eu tô dizendo sou eu mesmo, diga-se de passagem. Então, beleza, o Paul terminou o café dele, foi pra cabine dele, o Hatchet foi pra cabine dele também. Eles foram dormir, passou o tempo, chega de viagem, tá nevando pra caramba, é bom dar aquela dormidinha debaixo de muitas cobertas. Então eles dormem, mas na manhã seguinte o maquinista do trem bate ali desesperadamente na cabine do Poirot, falando que houve um assassinato no trem. Pois é, obviamente esse Hatchet, o cara que pediu ajuda no dia anterior ali no cafezinho, ele faleceu. Ele foi, na verdade, ele não faleceu, né? Ele foi assassinado. Aí o Poirot, pô, que saco, vou ter que trabalhar hoje. Ele vai então em direção à cabine onde o Hatchet morreu. Então, chegando lá na cabine do Hatchet, o maquinista, ele informa que ele não tocou no corpo, ele não mexeu em nada, mas que ele encontrou a porta dessa cabine trancada do lado de dentro e a janela que dá para os trilhos, que dá para a rua, que dá para, sei lá, para a Europa, o resto da Europa, ela estava aberta. Porra, falo ok e começa a investigar. Então, mexendo no corpo ali, ele vai descobrir que o corpo ele tinha tomado 12 facadas. São muitas facadas para matar alguém. Além disso, ele encontrou um bilhete, assim, meio que parcialmente queimado, em que tinha escrito o sobrenome Armstrong. Ele vai encontrar um pano, né, um lenço vermelho, que aparentemente era uma coisa muito chique na época, eu não fazia a menor ideia disso, mas era um item de muito valor, é citado como um item de muito valor, um lenço vermelho com uma inicial H. E vai encontrar também um limpador de cachimbo. Se eu não me engano, eu acho que essas são as únicas pistas que o Poirot vai encontrar. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa, o trem ele tava parado, porque tava nevando tanto, o inverno ele tava tão rigoroso que a pista ali tava impossibilitada de continuar andando, então tava tanta neve ali sobre os trilhos que não era possível prosseguir viagem, então eles, naquela noite em específico, eles estavam com o trem parado. Quem já pegou o trem em São Paulo sabe que basta garoar, basta alguém cuspir no chão, que o trilho ali já alaga e não é mais possível seguir viagem. Então imagina para algo lá em 1934, há muito tempo atrás, como é que as coisas eram, como é que esses trens funcionavam. Então nós, leitores, somos levados a pensar na solução mais óbvia. Alguém ali de passagem, algum ladrão que seja, viu, né, que o Expresso do Oriente, olha só que nome bonito, tava parado ali no meio do nada e resolveu aproveitar a situação, invadir uma cabine, roubar alguma coisa, quem sabe, e sei lá, por alguma confusão que aconteceu, sei lá, nós não sabemos, acabam matando esse Hatchet aí com 12 facadas. Isso explicaria a janela aberta e a porta trancada pelo lado de dentro. Mas é óbvio que essa não é a solução do crime, né? Não é possível que algo tão simples seja a solução de um livro inteiro de mais de 200 páginas. Para facilitar a investigação do Poirot, o maquinista do trem ele vai falar que, lembrando, né, que esse é um trem com primeira e segunda classe, como se fosse um avião. E o maquinista do trem ele vai informar que não existe comunicação entre a primeira e a segunda classe, existe uma barreira física ali, impossível de ser passada, enfim, convenientemente, né, ajudou a investigação do Poirot e restringiu essa tomada, essa colhida de depoimentos para apenas 12 pessoas que estavam viajando nessa primeira classe nesse exato dia. Então, a partir de agora, nessa história, o Poirot ele vai começar a colher depoimentos das pessoas que estavam ali nessa primeira classe. E aqui pode ficar um pouco confuso, né, porque são muitos nomes, e nomes em inglês, que todos os nomes em inglês, por algum motivo, para mim, parecem ser todos iguais, parece que são muito semelhantes entre si, enfim. Se você já leu, se você já assistiu Game of Thrones e conseguiu entender tudo aquilo sem se confundir uma única vez, então é tarefa muito fácil para você. O Poirot vai transformar a cabine dele como se fosse ali uma sala de investigação, de colher depoimentos, e as pessoas ali vão chegando ali para falar o que aconteceu, o que elas estavam fazendo naquela noite e tal. Só que acontece que as coisas elas começam a ficar muito mais confusas do que estavam no começo, né? Até parece aquele meme lá que, como é que é? No começo eu não estava entendendo nada, e no fim parece que eu estava no começo. É exatamente isso. Isso fica confuso porque todos ali naquele trem, eles têm um álibi. Então, sei lá, a pessoa da cabine 1, ela estava almoçando, ela estava jantando, né, na verdade, porque foi à noite. Nessa hora ela estava jantando no vagão restaurante com a pessoa da cabine 2. A pessoa da cabine 3, ela estava jogando damas com a pessoa da cabine 4. A pessoa da cabine 5, ela estava dormindo e por aí vai. Eu sempre tento ler esses livros de investigação criminal, da Agatha Christie, do Sherlock Holmes, tentando descobrir, fazer associações e tentar adivinhar quem que é o suspeito principal, quem é o mandante do crime. Nesse livro não foi diferente, a não ser, claro, por aquele spoiler que insistia em voltar na minha mente e eu ficava confuso, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que minha cabeça tá pregando peças em mim por causa do tempo? E eu já tava ficando até um pouco maluco, porque eu não fazia a menor ideia de quem poderia ser o culpado nessa história. Além de mim, existem dois ali personagens que eles servem também de acessório, acho que para representar justamente essa investigação por parte do leitor. Um deles é o Buok, imagino que se leia assim,
se escreve Buoc, mas todo mundo ali é francês, então deve ser Buac. E também tem um médico que está ali trabalhando junto com o Poirot. Então são duas pessoas que estão trabalhando com o Poirot e que são, né, representantes dos leitores. Eles também tentam adivinhar ao longo de toda a história. Porém, existe um problema com esses detetives, inclusive o próprio Poirot, que é o fato de que eles abandonam critérios de investigação criminal clássicos e apelam para os estereótipos, apelam para o preconceito comum, banal do dia a dia. Então eu vou ler duas passagens só para ilustrar o que eu estou dizendo. Página 51, aqui quem tá falando é o parceiro ali do Poirot, Buac. Não, concordou Buac pensativo. Aquilo foi ato de um homem enfurecido. Nós estão tentando adivinhar quem que cometeu o crime. Aquilo foi ato de um homem enfurecido, embriagado de ódio, talvez um temperamento latino. Ou, como sugere nosso amigo, o chefe do trem, com insistência, uma mulher. Tá bom, tem outro. Página 129. Dessa vez é o próprio Poirot que está falando. Certamente, concordou Poirot. E mais ainda quando há uma desavença. Mas este é um crime diferente. Tenho um palpite, meu caro amigo, que este crime foi cuidadosamente planejado. É um crime longamente premeditado, até mesmo ensaiado. Não se trata, como direi, de um crime latino. O crime indica um cérebro frio, deliberado. Eu diria um anglo-saxão. Pois é, a xenofobia aqui do Poirot tá em níveis exacerbados, né? Dá pra perceber que a Agatha Christie, ela não é muito simpática com nós latinos e deve pensar que a gente é tudo macaco na floresta correndo atrás de banana. Dá pra gente relevar um pouco e aceitar a leitura desse livro hoje, porque vai ser um livro muitíssimo antigo. É um livro escrito em 1934. Então, de certa forma, é possível entender um pouco desse pensamento da Agatha Christie na época. Mas continuando a história, então. Então as investigações elas vão continuar e o Poirot ele vai descobrir algumas pistas, como a do nome Armstrong. O Poirot encontrou ali, junto do corpo do cadáver, um bilhete meio apagado escrito o nome Armstrong. Ele vai investigar, vai fazer as perguntas certas e ele vai descobrir que esse Hatchet, na verdade, ele não era nenhuma flor que se cheire. Muito pelo contrário, ele era um assassino, ele era um cara terrivelmente ruim. Ele, na verdade, ele assassinou uma criança dessa família Armstrong, essa família que era uma família muito rica dos Estados Unidos. E ele vai descobrir que algumas pessoas desse trem, na verdade, trabalharam de algum modo para essa família Armstrong. Vai descobrir também o dono desse lenço vermelho, muito chique, vai descobrir de quem é o limpador de cachimbo, e aí as provas elas já estão assim muito bem investigadas e estão muito claras na cabeça do Poirot. Não na minha cabeça, nem na cabeça do Buac, a gente está totalmente perdido na história, mas Poirot já descobriu tudo. E o Poirot ele vai contar as hipóteses dele de quem cometeu o assassinato no capítulo final do livro, que é a parte mais divertida do livro. E aqui eu preciso te dizer algo. Eu não consegui me esquecer dos spoilers que eu tomei há 10 anos atrás. A verdade que eu vi foi uma palestra há muito tempo, e essa palestra ela falava sobre... Não sei porque eu assisti essa palestra, não lembro o contexto, mas falava sobre questão de roteiro, né? E como muitos roteiros de investigação, de novelas brasileiras, por exemplo, elas adaptam, de certa forma, alguns livros famosos de Sherlock Holmes, da Agatha Christie, e a pessoa que dava essa palestra, ela citava nominalmente o Assassinato no Expresso do Oriente, e contava um pouco dessa história. Então, eu nunca esqueci isso, por algum motivo, acho que foi porque eu já tinha comprado esse livro, né, então fixou assim na minha cabeça. Porém, mesmo com spoiler, eu achei esse final, assim, divertidíssimo, foi muito bom, e eu vou contar ele agora para você. Então, porra, eu vou explicar como aconteceu esse assassinato a partir de duas hipóteses. A primeira hipótese é aquela hipótese mais óbvia. Alguém viu o trem parado à noite, entrou pela cabine, entrou pela janela, matou o cara e foi embora. Isso explica a janela aberta e explica a porta trancada pelo lado de dentro. Mas aí o leitor vai ficar indignado de novo. Como assim? Eu li 200 páginas de um livro para você me explicar isso, Sr. Poirot? E esse é o sentimento que o médico expressa pela gente indignado pro Poirot durante essa história aqui nesse capítulo final. Então Poirot fala, calma, médico, senta lá, respira um pouco, eu vou te contar a minha segunda hipótese agora. Então Poirot vai começar a contar a hipótese dele. A primeira coisa que precisa da gente lembrar é que foi muito difícil para o Poirot comprar uma passagem para embarcar nesse trem. Tava tudo muito ocupado, apesar de ser um tempo de uma nevasca assim profunda, de não ser um trem muito requisitado. E mesmo assim ele encontrou dificuldade para entrar e conseguir entrar ali no último minuto, porque parece que um vagão ali ficou vago. Um vagão ficou vago. E nesse trem que o Poirot embarcou, nessa primeira classe que ele estava ali hospedado,
existiam 12 cabines, existiam 12 pessoas que estavam ali hospedadas no trem. E o Poirot ele vai descobrir ali de alguma forma que todas essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas tinham alguma relação com a família Armstrong que o Hatchet foi lá e assassinou a filha deles. E lembrando, o Hatchet ele foi assassinado com 12 facadas. E o Poirot vai explicar que, bom, cada pessoa deu uma facada nele para descontar, para acabar com a raça desse cara maldito. Eu vou ler uma parte da conclusão do Poirot que eu acho, assim, muito interessante. Disse a mim mesmo, mas isto é extraordinário, não podem estar todos metidos nisso. Mas então, senhores, veio-me a luz. Todos estavam envolvidos. Não é possível a coincidência de todas as pessoas ligadas ao caso Armstrong estarem viajando no mesmo carro. Não, coincidência não. Premeditação. Lembro-me de uma observação do coronel Arbuthnot sobre júri e julgamento. Um júri se compõe de 12 pessoas. Havia 12 passageiros e Hatchet foi esfaqueado 12 vezes. Essa conclusão do Poirot ela é tão surpreendente que mesmo com o spoiler que eu peguei há 10 anos atrás, eu ainda fiquei chocado e embasbacado, enquanto que isso foi divertido. Foi divertido concluir a leitura desse livro, quanto que foi divertido descobrir, né, como que rolou esse assassinato e o porquê, a motivação dele. E no final ainda o Poirot ele vai ser uma boa pessoa para esses 12 passageiros do trem, que ele vai falar, olha, existem essas duas hipóteses, mas como esse Hatch aqui, ele era um maldito filho da mãe, vamos supor que aconteceu a primeira, tá? Vamos passar o pano aí, vocês falam que aconteceu isso também, a estava parado, tá tudo ali nos esquemas. E aí o que acontece é que essas pessoas elas aceitam essa hipótese e ninguém acaba, né, tomando ali, acaba sendo culpada pelo assassinato e todo mundo fica bem, faz a sua vingança pessoal e tá tranquilo. E na verdade isso foi um livro divertido, foi divertido que tenha sido assim, né, na verdade, né? Esse Hattie não tinha como passar pano pra ele. Pra terminar, eu adorei esse livro, Assassinato dos Expresso do Oriente. Livro muito legal, eu já tinha lido outros livros da Agatha Christie, mais outros dois. Um deles é o Natal de Poirot, o outro é o Caio Pano. São livros legais também, mas esse aqui foi, tipo, o melhor de todos, mesmo eu sabendo o que ia acontecer. Mesmo sabendo que o culpado eram todos eles. Eu adorei o modo como a história caminhou, eu adorei as investigações ali do Poirot, eu gostei muito da conclusão, essa coisa do júri ser composto de 12 pessoas e todos estarem envolvidos e todos terem um álibi. Eu achei uma história muito surpreendente e muito divertida. Esses livros, assim, de investigação criminal, de Agatha Christie, eles são muito divertidos de se ler nesse período, assim, eu acho que de isolamento, esse período de quarentena, porque são histórias muito curtas, muito rápidas. Esse livro aqui eu devo ter lido em questão de 1 ou 2 dias, sabe? Mesmo tendo 200 páginas, é porque a letra aqui é um pouco grande, é confortável de se ler. Hoje em dia eu sei que a Nova Fronteira, a HarperCollins, está reeditando todos os livros da Agatha Christie, em umas capas assim muito mais bonitas. E eu recomendo, né, caso você queira ler, caso você goste desse tipo de história. Essa aqui até agora dos 3 livros da Agatha Christie que eu li, foi a minha favorita até agora. Eu termino o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que você se inscreva, é muito importante, dê aquele like esperto, comente o que você achou da história, se você gostou, se você não gostou, se você odiou, se você sabia desde o começo que eram as duas pessoas como eu. Ou, sei lá, se você não se importa com spoiler, se você vai ler mesmo com spoiler, assim como eu. Enfim, deixe sua opinião, seu comentário é muito importante. Eu fico por aqui e até a próxima, então.